Olá, continuamos com o módulo 5 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos falar sobre o exercício número 3, que é a continuação do nosso dashboard, né? Então já vimos como montar o gráfico de barras, filtrado pelo slider, né? Depois como montar o gráfico de pizza, filtrado pelo componente de opções, e agora para criar o mapa aqui, certo? Então, para fazer isso, o que a gente fez aqui? Aquela mesma lógica, né, da explicação sobre a API Google Maps, né? Primeiro você tem que importar a biblioteca, então utilizamos o evento ao entrar para simplesmente importar a API Google Maps, tá? E depois, no evento ao navegar, nós estamos criando o mapa aqui na moldura. Então, nós criamos o mapa com a função mapa criar mapa na moldura, inicialmente focado na área de Salvador, certo? E aí, né, nesse nosso formulário, a gente não só cria o mapa, né, já cria os marcadores, né? Então, deixa eu mostrar aqui o formulário em execução, para a gente ver que além de criar o mapa, ele já cria os marcadores aqui, certo? Isso de acordo com o cadastro do hospital, não é marcador fixo. Então nós criamos uma lógica para isso, uma lógica de repetição, né? Então como é que ficou a lógica aqui do fluxo? Primeiro a gente cria o mapa, depois a gente chama um subfluxo que vai consultar os dados do hospital. Por quê? Essas informações estão na tabela de hospital, só que as funções de mapa são todas específicas para a camada cliente. Então eu não poderia utilizar nesse fluxo funções de servidor ou banco de dados, né? E eu precisava usar uma função de banco que é abrir consulta. Então o que eu fiz? Criei um outro fluxograma chamado dashboard consultar hospitais, certo? Na camada servidor. E aí esse fluxo faz um select na tabela, né? Então abrir consulta e depois transforma a tabela para lista. Isso é uma função da nossa API pronta, né? Chamada tabela para lista, ok? Então faço um select no banco trazendo todos os campos da tabela de hospital, né? ID, nome, latitude e longitude. Depois eu pego esse resultado, transformo para uma lista e retorno para quem chamou esse fluxo, certo? Então eu retorno do tipo variante uma variável lista que é o resultado da função tabela para lista. Então, no fluxo principal, a gente chama esse subfluxo e nós pegamos o resultado e jogamos em outra variável chamada lista de hospitais. Então, o fluxo vai lá, consulta os dados, transforma em uma lista e retorna para o fluxo principal. E aí eu consigo trabalhar com funções de listas novamente na camada cliente, tá? Então, é para isso que serve esse subfluxo aqui. Depois nós descobrimos o tamanho da lista, porque eu não sei quantos hospitais estão cadastrados, né? Eu preciso descobrir isso e, de acordo com a quantidade de hospitais que retornou, fazer um laço de repetição para percorrer todas essas posições da lista e montar o nosso marcador, os marcadores do mapa, certo? Só uma observação bem interessante. Quando a gente vem aqui e abre consulta no banco, né, ele sempre traz um result set. Então, digamos que eu tenho 3 registros, né, são 3 linhas de uma tabela, tá? Quando eu transformo essa tabela em uma lista, isso vira uma lista de listas. Então eu tenho uma lista principal que contém sublistas. Cada sublista é um registro da tabela. Então cada sublista vai ter o código, nome, latitude e longitude, certo? São várias sublistas contendo código, nome, latitude e longitude. Tá? Isso é importante para entender a lógica do fluxo aqui. Então a primeira coisa que eu faço é pego esse resultado, que é essa lista que ele nos traz aqui, certo? Que é a lista de hospitais, e descubro o tamanho dessa lista para saber quantos hospitais foram retornados, ok? Então nós criamos uma variável chamada tamanho da lista, do tipo inteiro, para armazenar esse tamanho. Criamos também uma variável contador, do tipo inteiro, que começa com o valor 1, certo? É esse contador que vai sendo incrementado para saber quando a gente deve parar o laço de repetição, tá? Aí o laço de repetição começa com uma verificação que é para saber se esse contador se ele é maior do que o tamanho da lista. A resposta sendo não, ele vai obter a sublista, né? Aquilo que eu falei. Essa lista de hospitais ela é uma lista maior contendo sublistas. Então, eu pego uma sublista e crio um marcador. Depois eu vou para a próxima sublista, crio um novo marcador. E assim por diante, tá? Então, eu vou obter a sublista. E sublista é uma outra variável que nós criamos aqui do tipo variante. Então, eu pego a primeira posição da lista, né? Posição do contador, certo? Então, eu pego a posição do contador dessa lista geral e guardo em sublista. Então, inicialmente ele vai começar pegando a sublista 1, depois a 2 e assim por diante, tá? E aí eu vou criar o marcador. Sabendo a sublista, eu vou criar o marcador, certo? Então, eu passo a referência do mapa. E aí, latitude e longitude estão na sublista, né? Na ordem dos campos que eu trouxe aqui. Latitude é o terceiro campo e longitude é o quarto campo. Então, fica as terceiras e quartas posições da lista aqui como latitude e longitude. E o título do marcador ficou o nome do hospital, que é a segunda posição da lista. Então, está aqui o número 2, tá? Depois a informação para criar o marcador, que a gente já viu como criar. E no final aqui, o texto que vai aparecer naquela caixa de diálogo é o nome do hospital,
que nós temos também na segunda posição da lista, dessa sublista, tá? Depois nós vamos associar fluxo ao marcador, ou seja, nós vamos utilizar a função para associar, certo? Só que essa parte de associar, nós vamos ver no exercício número 4, tá? Só para demonstrar aqui que já faz parte aqui, nós fizemos isso nesse exercício. Então, se você está querendo ainda o exercício número 3, você pode ignorar essa parte inicialmente aqui, certo? E deixar isso para o exercício número 4, que lá nós vamos mostrar como associar. Por enquanto, nesse exercício basta você criar o mapa e criar os marcadores. Depois você associa os fluxos, tá? Então, depois de criar o marcador, nós já viemos para incrementar o contador, né, que é somar o valor atual do contador mais 1 e guardar na própria variável contador. Então, incremento a variável. E aí ele fica nesse laço de repetição, perguntando se é maior do que o tamanho da lista. Se não for, obtém a sublista e cria o marcador. Então, ele cria todos os marcadores do mapa e finaliza o fluxograma, tá? Esse é o objetivo aí do nosso exercício número 3. Criando dessa forma, o mapa vai ser criado desse jeito aqui e já criando o mapa e os marcadores, ok? Então esse é o exercício número 3, até a próxima aula.